Olá, aqui é a Andrea Volner de Pedagogia Quântica e a nossa reflexão de hoje é sobre a política para as crianças. Nossas crianças estão aí imersas, nesse cenário tenso, nesse cenário onde as discussões estão muito acaloradas, nesse cenário onde as relações estão mexidas. Por quê? Porque nós estamos emocionalmente abalados com esse processo de eleições, nós estamos assustados. Então, neste contexto, a criança está ali por perto, está observando tudo que acontece, mas sem entender, né? Então, ela vê muitas vezes discussões, ela escuta falas aleatórias e falas de coisas que têm um significado moral muito grande. Hoje está muito em evidência temas como a homossexualidade, exploração, o modelo sexual para as crianças. Outra coisa que está muito em debate também é a questão da violência, do armamento. Então essas coisas às vezes são faladas de uma forma inconsequente, porque nós temos uma compreensão porque somos adultos, mas as crianças não têm esses filtros. Então, se ela escuta bandido bom é bandido morto, qual a compreensão dela a respeito disso? Qual é o valor que eu estou ensinando para essa criança quando a gente coloca, então, sem medir as consequências das nossas palavras? Então, o que eu peço para vocês, gente, é ficarem atentos. Aqui não existe aí essa ou aquela postura política é a melhor. Existe aquilo que cada um acredita, existe aquilo que cada um acha que vai ser mais efetivo. E as crianças precisam entender desde cedo essa coisa, principalmente do respeito à opinião do outro. O respeito a uma ideia que é diferente da minha. O nosso mestre, Rubem Alves, ele tem um livro que se chama Ensinando Política a Crianças e Adultos. E eu achei bem interessante porque ele traz um contexto onde ele explora com as crianças como que é essa organização política, por que ela acontece. E ele traz essas explicações de uma maneira bem lúdica, na brincadeira. Então eu vou aproveitar esse tema e mostrar para vocês aqui uma forma de contar essa historinha para as crianças, para elas começarem, pelo menos, a se situar e a entender. É muito bom todo o contexto que a gente tem, a gente trazer para a compreensão da criança a nível de história, a nível de que a compreensão dela seja respeitada, tá? Então, olha só. Para contar a história, geralmente eu uso alguns recursos. É bom a gente ter um recurso visual. Você vai contar uma historinha? Pega alguma coisa, pega um tecido, alguma coisa que está ao seu redor para poder caracterizar aquela história. Porque a imagem visual, ela marca muito, E ela ajuda no aprendizado. Ou então faz um desenho, vai contando a historinha, vai desenhando, vai ilustrando. O desenho é uma forma de comunicação. É muito importante as crianças perceberem isso, tá? Então vamos lá para a historinha. Há muito tempo atrás, as pessoas brigavam muito, era uma verdadeira pancadaria. Quando uma pessoa queria uma coisa e a outra não concordava, elas brigavam muito, se batiam, se machucavam, se matavam, eram muito violentas uma com a outra, era uma confusão. Por que isso acontecia? Acontecia porque não existia ninguém que dissesse, não pode matar. Não existia ninguém que dissesse, não pode roubar. Não existiam leis. As leis é que dizem o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. Mas durante muito tempo essas pessoas brigaram e até que elas se cansaram disso e pensaram assim, não, a gente precisa de alguém para organizar essa bagunça, a gente precisa de alguém forte e inteligente para orientar a gente. Vamos escolher uma pessoa? E aí eles decidiram escolher, então, um rei. Quando eles decidiram escolher um rei, eles pensaram assim, quem é que quer ser o rei? E eles começaram, então, cada um falar em todas as maravilhas que eles iriam oferecer para o povo,
Cada um chegava e dizia muitas coisas bonitas sobre o que ele ia fazer quando ele fosse rei. Chegava outro, dizia coisas maravilhosas e prometia coisas lindas para as pessoas quando eu for rei. Até que as pessoas resolveram e escolheram um rei. Só, gente, que esse rei, no começo, ele era muito legal, atendia aí o desejo das pessoas, as pessoas gostavam dele, mas passou o tempo, esse rei foi ficando tirano. Ele tinha tanto poder nas mãos que ele fazia só aquilo que queria, foi esquecendo do direito das pessoas, foi esquecendo do que o povo queria. E aí ele foi construindo castelos maravilhosos, foi enchendo de jardins, de coisas lindas no seu palácio, enquanto as pessoas iam ficando cada vez mais pobres, mais sofridas. E a partir de então, eles viram que não estava dando muito certo essa questão de rei e resolveram então decidir as coisas no grupo. E lá numa cidade muito antiga, uma cidade chamada Atena, o que as pessoas faziam? Elas se reuniam na praça e conversavam sobre os problemas que elas tinham. E para escolher qual era a melhor solução, eles viam quem a maioria das pessoas que defendesse aquela ideia, então aquela ideia vencia. E eles viram que assim os conflitos começaram a melhorar. Já não tinha mais tanta guerra, tanta confusão. Então, o que a maioria resolveu, o que a maioria decidiu, seria então seguido por todos. E assim começou a nascer a democracia. Só que, às vezes, tinha um grupo de pessoas que queria, imagine se fosse um barco, um grupo de pessoas que queria que esse barco fosse para a direita. Outro grupo de pessoas queria que esse barco fosse para a esquerda. Outro grupo de pessoas queria que esse barco seguisse em frente. Queria que esse barco seguisse em frente. Então, eles resolveram escolher representantes do povo. Porque Atenas é uma cidade pequena, dava para resolver ali com uma reunião na praça. Mas quando a gente falava em muitas pessoas, não tinha como discutir essas ideias no meio da praça, né? Então, este grupo aqui que queria que o barco fosse para a esquerda, escolhia uma pessoa, falava, você vai lá representar as nossas ideias. Esse grupinho que queria que o barco fosse para a direita, escolhia uma pessoa. Olha, então você vai lá dizer que a gente quer dessa forma. Então, começavam a escolher os representantes da vontade do povo. E eles se reuniam para decidir o que é melhor para o povo, o que é melhor para todos. Isso, então, foi o início da democracia. Então, gente, aí nós podemos complementar ainda explicando para as crianças que agora nós estamos vivendo um momento muito complexo, que nós temos que pensar qual a melhor alternativa para resolver isso. Porque aquelas pessoas que foram eleitas para representarem a vontade do povo estão fazendo a mesma coisa que o rei, que o tirano fazia lá atrás, que era defender os seus próprios interesses. Está usando o dinheiro do povo em benefício próprio, em interesse próprio. E aí a gente caminha para a reflexão dessa criança, da importância da gente olhar para o coletivo, da gente olhar para o grupo, que quando ele estiver lá na escola, que estiver brincando com os coleguinhas, e é que a maioria quiser uma brincadeira e ele quiser outra, que é importante a gente catar a vontade da maioria, porque isso é um exercício legítimo de democracia. Não existe um sistema que vai funcionar melhor. Nós precisamos reajustar esse sistema. E começa na formação dessa criança, na compreensão de que, em relação ao todo, eu preciso respeitar a vontade do outro, ouvir o outro, perceber o que é bom para o grupo, independente só dos meus desejos, dos meus interesses pessoais. E no dia a dia a gente pode estar reforçando esse conceito com a criança, do coletivo e do individual. Então, até que ponto o meu interesse não vai ferir aí o que é interesse do grupo, certo?
Então vamos ajudando as crianças a criar então esse espaço de reflexão e principalmente com atitudes, né, gente? Nós também temos que levar essas reflexões para a nossa vida prática. Então desejo que você faça uma boa escolha dentro das suas possibilidades, dentro das nossas possibilidades e principalmente acreditando que com aquilo que vai se alinhar, eu sei que não 100%, que a gente não vai encontrar um candidato que se alinhe 100% daquilo que a gente acredita, mas que pelo menos a gente não eleja aquilo que vá muito contra aquela que são as nossas verdades, tá bom? Então é isso aí, façam essa reflexão com as crianças e vamos seguindo com confiança quântica.